É uma situação desesperadora, né? Você abrir o seu aplicativo bancário e ver a sua conta zerada. Gente, com base nessa conversa, nesse caso recente, vamos conversar novamente aqui com o Marcos Monteiro, que sempre colabora com o Bom Dia Ceará, ele é perito em computação forense. Nesse tipo de caso em que provavelmente houve um vazamento de dados, tem como a gente fazer o monitoramento de alguma maneira para antever, antecipar, prevenir esse tipo de caso, Marcos? Bom dia para você. Bom dia a todos. Primeiro, o próprio Banco Central tem uma ferramenta chamada Registrato. Bota no Google Registrato que você vai lá para o site do Banco Central. O Registrato ele vai te informar não só as dívidas que você pode vir a ter, né, os financiamentos que você tem, cartões de crédito que tem no seu nome, como as contas bancárias que você tem no seu nome. Isso é a primeira importante ferramenta a você utilizar. Por quê? Perceba, hoje no Brasil, nós temos muito mais dados vazados de pessoas do que de pessoas vivas. Né? Quando a gente fala que nós tivemos, alguns anos atrás, 220 milhões de dados vazados no Brasil, não havia 220 milhões de brasileiros. Ou seja, até de pessoas que não estão mais entre nós. E os criminosos estão cada vez mais tendo acesso a essas bases de dados e utilizando isso de diversas formas. Então o criminoso vai lá, cria um número de telefone pré-pago no seu nome e faz golpes. Depois você tem a polícia na porta da sua casa achando que você participou disso. Então já existe em site que você consegue monitorar e saber se existe um número de telefone pré-pago no seu CPF. Existe o criminoso, ele precisa receber aquela conta bancária. Então ele vai criar várias contas bancárias no seu nome que não tem nada a ver com isso. E você precisa acompanhar se existe algum número, alguma conta bancária no seu nome. Para isso, a ferramenta do Banco Central vai permitir que você tenha esse tipo de acesso, principalmente em bancos digitais. Tem gente que tem até medo de criar uma conta digital por conta de medo de invasão, medo de problemas com segurança, então prefere fazer aquele método convencional, tradicional, de ir na porta do banco, fazer tudo ainda presencialmente. Tem motivo para ter esse medo? Os aplicativos são seguros, Marcos? O maior investimento em segurança da informação que existe no mundo é para instituições bancárias. As instituições bancárias, elas precisam estar compliance de acordo com uma série de regras exigidas no mundo e no Banco Central. Invadir propriamente, explorar a vulnerabilidade em um aplicativo bancário é bem difícil disso acontecer. O que é fácil de acontecer? Evite acessar a sua conta bancária do computador. Por quê? Porque é mais fácil invadir um sistema operacional de computador do que invadir o sistema operacional de um celular. Primeira questão, certo? 2, acessar o site do banco, principalmente em redes Wi-Fi pública, né? Você pode estar acessando, mesmo que o endereço lá, o URL, que o endereço da internet esteja apontando para o banco, você pode não estar dentro do site do banco achando que está no site do banco. Está no site falso. No site falso. E você acessar via aplicativo de celular é bem mais difícil. Inclusive, quando a gente fala em aplicativo de celular, os criminosos descobriram que às vezes pode colocar um aplicativo falso lá na biblioteca oficial e a pessoa pode estar lá. Então, é outro cuidado. Quando você vai na biblioteca de aplicativos, observe se o desenvolvedor do aplicativo, de fato, é aquela empresa do qual você quer que aquele aplicativo seja instalado. Também, os aplicativos de celulares, você consegue, no caso do Android, permitir que um APK que não esteja na biblioteca de aplicativo seja instalado. Nunca permita isso, porque você está dando vazão para essa vulnerabilidade. Então, evite acessar a Wi-Fi pública, evite acessar o seu banco por computador, procure acessar pelo celular. E, ciente disso, os bancos, eles restringem o acesso ou limitam ou impedem o acesso fora daquele aparelho cadastrado. Diante disso, o que os criminosos fazem? Se fazem passar pelo banco, ligando para você, pede para você instalar um aplicativo que não é um vírus, mas é um aplicativo que permite um acesso remoto, e aí o criminoso está no seu celular acessando o banco, e o banco realmente não tem como impedir que você acesse o banco pelo seu aparelho. Então, muito cuidado com isso. A história que você comentou agora, bem semelhante à notícia que a gente comentou hoje mais cedo, do golpe da falsa central telefônica. Então, sempre importante ficar alerta a todos esses cuidados. Como o Marcos reforçou, os aplicativos geralmente têm muitas camadas de segurança, mas o nosso próprio comportamento pode facilitar alguns desses golpes. Então, é prestar atenção a essas dicas e tentar agir o máximo possível, monitorando essas movimentações para evitar cair num golpe como esses, que todo mundo pode ser atingido. Alisson e Juliana.
E na hora, né, Davi, que você está ali baixando o aplicativo, muitas vezes baixa na própria agência bancária, pede o auxílio ali do gerente, do responsável necessário, para que você já saiba onde buscar essa segurança reforçada, essa dupla verificação, por exemplo. Muito obrigado aos dois, viu?